de 20 anos para cá, do que foi mudado, o que mudou da otite média aguda de 20 anos para cá, e o que a gente deve mudar na nossa conduta em consultório, em emergência, sobre esse tema. Então, é sobre isso que eu vou falar. Primeiro, definição, né? A gente não pode começar um assunto sem definir o que é uma otite média aguda. Então, a presença de fluido em orelha média acompanhado de sinais e sintomas de inflamação aguda. Então, fluido em orelha média sem sinais e sintomas de inflamação aguda é otite média serosa, com infusão, secretora, catarral, mas não é otite média aguda. A otite média aguda tem que ter sinais e sintomas de inflamação aguda. E a gente vai ver isso aqui, quais são esses sinais e sintomas. Hoje, pela Academia Americana de Pediatria, a gente vê que, olha o tamanho do peso que é a otite média aguda no dia a dia, de custo hospitalar, de custo para a saúde pública, de custo para todos. São 5 milhões de otite média aguda em criança nos Estados Unidos. Maior que 10 milhões de prescrição de antibiótico nos Estados Unidos por ano. E 30 milhões de consultas médicas só para pesquisar a otite média aguda, uma criança com otalgia ou adulto com otalgia que chega para investigar a otite média aguda. Então é gerado muito custo a otite média aguda. É um custo que que chega até 3 a 4 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos. É muita coisa. Olha quanto esse dinheiro poderia ser revertido para outras coisas. E é o motivo de prescrição de antibiótico mais comum em crianças nos Estados Unidos. Então, por isso que é muito estudado, para a gente tentar diminuir esse custo. Como que eu posso diminuir isso? Como que eu posso diminuir a incidência de otite média aguda? E é sobre isso que a gente vai discutir um pouco nessa apresentação. Aqui está a linha do tempo, um pouco desse século XXI, da otite média aguda, o que mudou nessa linha do tempo. Então, no ano 2000, logo iniciando esse século, entrou a vacina pneumocócica conjugada heptavalente. Foi um grande marco na mudança da otite média aguda. Mudou muitos agentes etiológicos que a gente fala da otite média aguda. Foi criada uma geração que tinham agentes etiológicos um pouco diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouco. Em 2004, foi feito o primeiro guideline da Academia Americana de Pediatria sobre otite média aguda. Então, foi o primeiro que estabeleceu quando e como a gente deveria usar antibiótico nessas situações de otite média aguda. Em 2010, houve uma upgrade da vacina. Então, deixou de ser heptavalente para 13 valente. Então, incluiu vários sorotipos que não estavam naquela primeira vacina de 2000. Em 2013, houve também uma atualização do guideline de 2004, em que foram incluídos outros critérios para definir como tratar otite média aguda. Então, ou seja, a gente espera que daqui a pouco vai surgir um terceiro guideline para esmiuçar isso ainda mais, mas baseado nisso que a gente vai apresentar esse tema hoje. Bom, falando de otite média aguda, a gente tem que falar um pouco da teoria do contínuo. Então, ou seja, essa otite média aguda que chegou no consultório hoje pode acabar gerando uma otite média com efusão, ou seja, a gente matou a bactéria, mas o fluido ainda está lá dentro, o líquido ainda está lá dentro, a efusão está lá dentro. Pode, como na seta mostrou aqui, virar uma otite média aguda recorrente, então o líquido está lá dentro, reinfecta e vai gerando esse ciclo aqui, vai se marcando. E a partir dessa otite média com efusão, pode evoluir para uma retração timpânica ou perfurar esse tímpano e até chegar a um colesteatoma, com danos definitivos na orelha média desse indivíduo. Então, por isso que é interessante a gente tratar aqui na frente, cortar lá na base para impedir chegar nesse ponto aqui no final. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Como que acontece a otite média aguda? Bom, a culpa da otite média aguda a gente sempre fala que está no nariz, não é da orelha propriamente dita. São alterações na rinofaringe que vão levar ao aumento da pressão negativa dentro da orelha média. Com isso, vai ocorrer uma retração da membrana timpânica, que é a única parede móvel lá dentro da orelha média. Então, está aqui a rinofaringe, está aqui a orelha média e está aqui a tuba auditiva. Por alguma coisa que gere disfunção tubária, uma adenoide aumentada, um quadro catarral, um quadro viral, vai gerar uma disfunção tubária no paciente e, com isso, aumenta a pressão negativa dentro da orelha média. As paredes da orelha média são todas ósseas, menos uma, que é o tímpano. Então, o primeiro sinal dessa pressão negativa da orelha média, para tentar puxar o ar nessa tuba que está obstruída, é a retração timpânica. Essa retração timpânica e aquela pressão negativa lá dentro vão gerando um processo inflamatório na parede, na mucosa da orelha média. À medida que isso vai se perpetuando, esse quadro de pressão negativa lá dentro vai se perpetuando, vai ocorrendo vasodilatação dos vasos da mucosa da orelha média e um extravasamento de líquido para o intestício. E esse líquido que está no intestício começa a extravasar para a luz da orelha média. Então, ou seja, começa a ter um extravasamento de líquido para dentro da orelha média. E é o que a gente caracteriza como a primeira fase, a otite média serosa, um líquido bem fluido lá dentro.
À medida que esse quadro vai se perpetuando, a pressão negativa vai se mantendo lá, aquela disfunção tubária começa a ficar perene, ficar permanente, a gente vai tendo metaplasia epitelial na mucosa da orelha média. E a partir disso, vai ter maior secreção proteica pelas células caliciformes. Então, o líquido, que até então era um tensodato, começa a virar começa a virar um exudato. O que era uma otite média serosa começa a virar uma otite média mucoide ou catarral, um líquido bem espesso. E esse líquido vira fonte de cultura para crescimento bacteriano. Então a bactéria cresce lá dentro e gera a otite média aguda clássica que a gente está vendo com aquela hiperemia e sinais inflamatórios agudos na orelha média. Bom, e aí quem gera esse quadro de infecção lá dentro? A gente tem uma lista de germes mais comuns. Desse, o pneumococo, Streptococcus pneumoniae, conta com 40% a 45%. Logo depois, o Haemophilus influenza não tipável, 15% a 20%. Moraxella catarrhalis, 5% a 10%. Em alguns casos, a gente não consegue crescer nada. Seria uma otite média aguda viral? Seria a grande interrogação. E a gente não consegue isolar esse vírus que está lá dentro? Mas isso é antigo, isso é passado. Após as novas vacinas, a pneumocócica principalmente, tudo mudou e a gente vai acompanhar essa mudança ao longo dessa apresentação. Bom, desse grupo que não cresce nada na cultura, a gente pode pressupor que tem algumas etiologias. Etiologia viral seria a principal, uma otite média aguda viral, causada pelo rinovírus, adenovírus, influenza, parainfluenza, vírus essencial respiratório e, por que não, coronavírus? Parece que o coronavírus também gera otite média. Clamídia trachomatis, praticamente só em crianças de menor que 6 meses de idade. A gente, é muito difícil de isolar clamídia em orelha média de criança maior que isso. Anaeróbice, se não tem um meio de cultura próprio de anaeróbice, também não consegue isolar. Assim como pessoas que já estão, você colhe a cultura em paciente que já está usando antibiótico ou concomitante antibiótico. Você também não consegue isolar o germe lá dentro por conta do uso antibiótico. Crianças menores que 6 semanas, se tiver uma otite média aguda, torce para não pegar, porque é um quadro bem grave. Uma criança com menor de 6 semanas com otite média aguda. A gente já tem que pensar em bacilo gram negativo e Staphylo aureus. Então, são germes específicos desse grupo de criança menor que 6 semanas de vida, ou seja, 1 mês e meio de vida. Bom, falando em agente etiológico, a gente sabe que nos Estados Unidos 50% dos hemófilos influenza e 100% das moraxelas apresentam resistência a beta-lactâmico por produção de beta-lactamase. Então a gente já sabe esse perfil já. No Brasil não tem isso muito certo, a gente se baseia muito no perfil americano de resistência bacteriana. Então você vê que as moraxelas, a gente nem pode pensar em tratar um paciente por moraxela sem introduzir uma beta-lactamase. Outro quadro que é típico de hemófilos influenza e faz a gente ter o hemófilos como principal hipótese da causa de otite média aguda seria a conjuntivite associada. Então, um quadro de conjuntivite associada faz a gente pensar mais seriamente em hemófilos influenza. E os dois, tanto hemófilos quanto moraxella, apresentam maior tendência à cura espontânea do que o pneumococo. Então, tanto um quanto o outro, a gente sabe que pode acabar evoluindo com maior tendência à cura espontânea, não precisando entrar com antibiótico em algumas situações que a gente vai ver mais para frente. Bom, fatores de risco para a otite média aguda. O primeiro fator de risco é a faixa etária. 6 a 11 meses de idade, a gente vê o primeiro pico disso, depois em 4 a 5 anos de idade. Maior que 5 anos de idade, raramente a gente vai ver otite média aguda. Então, esses são os dois picos, é uma doença quase que bimodal, tem dois picos de acometimento. Outros fatores de risco que a gente encontra na literatura: sexo masculino, mais comum que feminino. A idade do primeiro episódio de otite média aguda. Quanto mais precoce o primeiro episódio de otite média aguda, mais chance de recorrer. Então, a criança teve episódio com 4 meses de vida, teve lá aquela otorreia, otite média aguda com otorreia. Grande chance desse episódio recorrer ao longo da vida da criança. Crianças com alterações crânio-faciais, fenda palatina, fenda submucosa, também tem maior chance de evoluir com otite média aguda de repetição. Por quê? Quem abre e fecha a tuba auditiva, como eu falei lá na primeira apresentação de anatomia e fisiologia da orelha, é o tensor do véu palatino, o tensor do palato mole. Então, se há uma fenda palatina, uma fenda submucosa, grande chance desse músculo não ter uma função adequada e essa tuba auditiva ser disfuncional para sempre. Crianças com defesas fisiológicas alteradas, a disfunção tubária, que é muito comum até uma certa idade, até os 7, 8 anos de idade. Barotrauma, deficiências imunológicas, seja adquiridas ou por uso de drogas imunossupressoras, ou deficiência congênita por algum motivo.
Doença de refluxo gastroesofágico, há uma grande polêmica em relação a isso, se ele é um fator de risco ou não. Por que foi gerada essa discussão? Porque foi encontrado em alguns trabalhos enzimas gástricas dentro do fluido da orelha média de indivíduos com otite média de repetição, e acreditavam que sim, o refluxo geraria uma acidez ali na área da rinofaringe, geraria uma disfunção tubária e, com isso, uma otite média aguda de repetição. É muito polêmico isso e é discutido até hoje. Uma predisposição genética, a gente vê isso sim, já conseguiu até isolar um gene que está relacionado à otite média aguda de repetição, que gera uma imunodeficiência seletiva na mucosa da orelha média. Mas é difícil, a gente vai fazer isso de rotina, ver isso. Mas a gente, de cara, a gente vê que vários na família eles têm o mesmo tipo de comportamento de infeccioso, como no caso de otite média aguda recorrente. Prematuridade e baixo peso ao nascer. Também, a gente vê crianças prematuras e com baixo peso podem evoluir, sim, com otite média aguda de repetição. E como fator de proteção, a gente falou de vários fatores de risco, como fator de proteção, a gente tem o aleitamento materno exclusivo por pelo menos até 6 meses de vida. Foi visto que há uma redução de até 13% na incidência de otite média aguda em quem faz aleitamento materno exclusivo. Então, tem que ficar atento a isso. Alguns fatores de risco são fatores que não são do indivíduo, são do meio externo, e a gente consegue mexer com esses fatores de risco. Lógico, clima frio, outono e inverno, não vou ter como mexer no clima, mas dá para agasalhar mais, dá para evitar algumas coisas nesse período. Creche e berçário. A gente sabe que criança em creche e berçário, quanto mais precoce, mais chance de evoluir com otite média aguda recorrente. Tabagismo em casa, isso é um fator de risco bem grave, a gente vê isso bem frequente. Assim como, não sei, lá em Vanessa, talvez em Curitiba tenha lareira em casa. Aqui no Rio a gente não tem lareira em casa. Talvez na Barra alguém tenha posto uma lareira em casa para ser estiloso, mas normalmente você tem uma lareira em casa. E aí isso também é um fator de risco grande para a otite média aguda de repetição. A poluição não se fala, baixo nível socioeconômico e uso de chupeta, que o americano chama de pacifier, para acalmar a criança. A gente vê uma alta taxa de otite média aguda recorrente nas crianças que fazem uso de chupeta. E é importante a gente tentar tirar, depois de certa idade, a chupeta da criança e incentivar os pais a isso. Não é fácil, palavras de quem tem criança em casa, mas é possível. Bom, vimos os fatores de risco, o que a gente consegue mexer, vamos para o diagnóstico. Como que a gente fecha um diagnóstico de otite média aguda? Primeiros elementos definidores de otite média aguda. A gente tem alguns elementos que vão definir um quadro de otite média aguda. No primeiro guideline que surgiu, existiam elementos de suspeita e outros elementos definidores. Agora não, nesse novo só tem elementos definidores. A gente sabe que só pode ser esse para critério de otite média aguda. Então, o primeiro deles, início recente, usualmente abrupto em até 48 horas. É uma dor importante. Então, a criança logo procura, ou os pais, no caso, procuram o atendimento nessas primeiras 48 horas. Vai ficar com essa dor 48 horas que vai ficar incomodado. Evidência de líquido em orelha média. O que é isso? Puxa o quadro aqui do lado. Abaulamento de membrana timpânica é uma evidência de líquido de orelha média. Um movimento limitado na otoscopia pneumática, você fazer otoscopia pneumática e ver que a membrana não está mexendo adequadamente. Se você conseguir ver o nível aerolíquido dentro, o nível aerolíquido dentro da orelha média é um sinal de líquido na orelha média, lógico, e um sinal marcante é a otorreia. A criança com otorreia, logicamente, tem líquido dentro da orelha média que está até vazando ali para fora, está até na orelha externa. Mas então, ou seja, ela tem otorreia, tem evidência de líquido na orelha média, é um critério definidor. E por fim, sinais e sintomas de inflamação da orelha média agudo. E quais são esses? Otalgia e hiperimia da membrana timpânica. São dois sinais de inflamação aguda, a gente tem que pesquisar isso. Então, tem que ter esses 3 critérios para a gente caracterizar um quadro de otite média aguda. Vamos seguindo. Em criança e neonato, lactente, a gente não tem isso tão marcante. A gente... Tem alguém com áudio aberto aí. Dá uma olhada aí quem está com áudio aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Acho que eu consigo fechar de todo mundo. Bom, tá aqui, já achei que tá. Fechei.
O primeiro sinal em neonatos é que tem irritabilidade, diminuição do apetite em criança nessa faixa etária é muito marcante. A gente tem que ficar atento à diminuição do apetite nessa faixa etária. Manipulação do pavilhão auricular em crianças acima de 1 ano de idade, já consegue manipular o pavilhão e dizer que está incomodado naquela área. E febre. Febre numa criança nessa faixa etária é uma das principais causas que a gente já viu, é a otite média. Então precisa ser investigado a otite média nessa faixa etária. Bom, o que a gente vai pesquisar na anamnese desses pacientes? Primeiro, caracterizar com detalhes se houve episódios anteriores de otite média aguda. Então, saber se isso é uma recorrência ou se é um quadro isolado agora que a gente está tratando. Se é uma recorrência, o histórico de antibióticos já utilizados para essa criança. Identificar os fatores de risco que a gente citou lá. Usa chupeta, está em creche, tem fumante em casa, coisas desse tipo. Avaliar outras queixas infecciosas para saber se isso é parte de um conjunto de imunodeficiência da criança. Ela tem infecções em outros pontos e isso pode ser parte de uma imunodeficiência global da criança. E avaliar queixas obstrutivas nasais. A gente sabe que também a obstrução nasal crônica pode gerar disfunção tubária e com isso ser o grande catalisador da otite média aguda. Bom, quando foi começar a falar do uso de antibiótico excessivo para otite média aguda? Um trabalho como esse aqui, que é uma meta-análise que pegou vários trabalhos diferentes e começaram a pesquisar nos grupos que foram feitos só observação, e observação não quer dizer que não passa nada, você passa analgésico para a criança, trata a obstrução nasal, mas não passa antibiótico. E o grupo que foi usado antibióticos desde o início. E foi comparado esse grupo um com o outro. E viram que o alívio de sintomas em 24 horas era praticamente igual, tanto em quem não usou antibiótico quanto quem usou antibiótico. Lá embaixo, persistência de efusão em 4 a 6 semanas. Foi até maior em quem usou antibiótico, 55 versus 52. Complicações supurativas, lá embaixo. A gente viu que foi até maior no grupo que usou antibiótico, nesse trabalho de Rosenfeld em 2003. Então, ou seja, a certeza de que o antibiótico vai melhorar tudo não é tão clara assim. Lógico, teve alguns sinais de melhora. O alívio de sintomas em 2 a 7 dias foi maior em quem usou antibiótico. O uso de analgésicos foi menor o tempo de uso de analgésicos em quem usou antibiótico inicialmente. Duração do choro em crianças pequenas foi menor em quem usou antibiótico inicialmente. Duração da dor também, criança que já reportava dor, foi menor em quem usou antibiótico inicialmente, mas pouca diferença. Então isso levou a questionar. Rosenfeld, após isso, chegou a uma conclusão que 81% dos casos de otite média aguda vão ter resolução espontânea, quer a gente queira ou não, e que a gente fazendo suporte analgésico, suporte de obstrução nasal, talvez seja suficiente, não precisando entrar com antibiótico em muitos casos. E aí, a Academia Americana de Pediatria bolou os critérios que é o que a gente usa hoje ou deve usar hoje. Para esses critérios, foram divididos em faixas etárias: menor que 6 meses, entre 6 meses a 2 anos de vida e maior que 2 anos de vida. Vamos ver então quais são esses critérios. Na linha de cima, nessa linha aqui em cima, então estão as faixas etárias: menor que 6, de 6 meses a 2 anos e maior de 2 anos de vida. Aqui na barra lateral, na coluna, a gente vai ver a otite média aguda, unilateral ou bilateral vai ser definidora. Então vamos lá. Nos menores de 6 meses, a gente vai usar antibiótico sempre. Nesse período da vida, tem uma imunodeficiência natural da formação da imunidade da criança. Então, se tiver uma infecção nessa faixa etária, é grave e tem que usar antibiótico sempre, quer seja uni ou bilateral. Entre 6 meses e 2 anos de vida, nessa faixa etária que a gente recebe muito em consultório, mais do que a primeira, a gente vai iniciar antibiótico se houver elementos definidores de otite média aguda bilateralmente. No caso de unilateral, a gente só vai usar antibiótico se houver doença severa. E o que é doença severa? Doença severa é febre maior que 39 graus, otalgia de moderada é importante quando você consegue mensurar isso, e presença de otorreia. Isso é uma grande mudança no guideline de 2013. A presença de otorreia já caracteriza uma doença severa. Então, já é o uso de antibiótico. Então, chegou aquela criança com otorreia, a gente já vai usar antibiótico nela. Já é um critério de início de antibiótico. Na faixa etária maior que 2 anos, a gente vai iniciar o antibiótico tanto nos casos uni ou bilateral, se houver doença severa. Então, só nesses casos aqui: febre maior que 39 graus, otalgia moderada importante e otorreia. Isso é a abordagem inicial. Então, nesses casos, a gente pode acompanhar sem antibiótico nessa abordagem inicial.
Só que essa abordagem inicial também tem que ter algumas garantias, não dá para não passar antibiótico e tchau e benção. Eu tenho que dar alguma garantia a essa família, ter algum acesso à saúde a essa família, ou acesso a gente como médico a essa família. Então, garantir que esse paciente ou família terá acesso a atendimento médico por telefone se houver piora, ou por telefone se houver piora. Ou seja, já ter uma situação, olha, não está evoluindo com melhora, aí 72 horas já pensar em entrar com antibiótico. E sempre usar analgésicos e sintomáticos, não deixar sem antibiótico e não deixar nada para a criança. Ela vai estar incomodada, é importante prescrever analgésicos e sintomáticos. Existe uma grande polêmica, e lógico, se não melhorar nesse período, a gente vai entrar com antibiótico. Se evoluir com piora, a gente vai entrar com antibiótico. Aquela toda é uma abordagem inicial desses quadros. Existe uma grande polêmica, citando muito a Holanda, é uma polêmica que já vem há alguns anos, que falam: a Holanda não passa antibiótico nunca, e por isso que eles têm muito mais mastoidites, abscessos superficiais, trombose sigmoide, complicações supurativas de otite média aguda. Vamos ver se isso é verdade. Aqui, então, estão países que usam muito antibiótico. Está aqui Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. A prescrição de antibiótico para otite média aguda chega a 96% em alguns lugares. E olha a incidência de complicações dele por 100 mil habitantes. É baixa, 1,5 por 100 mil habitantes é uma taxa de complicação baixa. Então, eles pegam bastante, usam bastante antibiótico, tem baixa taxa de complicação. A Holanda usa muito menos antibiótico. Olha ali, 31% só dos pacientes vão receber antibiótico nesse grupo. E até uma taxa de complicação realmente mais que o dobro dos Estados Unidos, 3,8 por 100 mil habitantes. Mas pega o caso da Dinamarca, do lado. A Dinamarca não prescreve nem tão pouco quanto a Holanda, e nem tanto, lógico, quanto os Estados Unidos, mas muito mais próximo aos Estados Unidos do que a Holanda. E a taxa de complicações curativas dele é de 4,2 por 100 mil habitantes. Então, ou seja, não é propriamente o antibiótico que vai definir se vai complicar ou não. A gente vê isso claramente nesse gráfico, nessa tabela. Provavelmente tem outros fatores que vão definir essa complicação supurativa, e não necessariamente o uso ou não de antibiótico. Bom, e aí, a gente falando de antibiótico, tem que falar de resistência bacteriana. Eu tenho que ter alguns cuidados aqui. A gente fala do Haemophilus influenza, Moraxella, eu já falei que eles têm resistência através de produção de beta-lactamase. Mas o pneumococo não produz beta-lactamase, a gente lembra disso da infectologia. O pneumococo, a resistência dele é através de outros meios. Ele tem a resistência através da mutação da PBPBP, Penicillin Binding Protein. Uma mutação nessa reduz a entrada do antibiótico na célula e, com isso, a ação da droga. E como que a gente vence essa resistência dessa mutação? A gente vence aumentando a concentração do antibiótico. Então, não adianta botar um antibiótico inibidor da beta-lactamase. O ideal é eu dar mais antibiótico. Então, por exemplo, se pegar uma amoxicilina com clavulanato. Não adianta botar o clavulanato se eu estou pensando em pneumococo. O que adianta seria aumentar a dose da amoxicilina. Aí sim eu conseguiria vencer a resistência. E aí, a Academia Americana de Pediatria botou alguns critérios de medicações usar. Então, primeira linha. Antigamente falavam em amoxicilina e sulfametoxazol e trimipropin. Hoje já caiu. Não se está citado mais isso como primeira linha nos casos de tratamento por otite média aguda. Já se pensa em primeira linha amoxicilina em dose dobrada, 90 mg quilo dia. É uma dose alta. Se a gente pegar uma criança de 20 quilos, então vão ser 1.800 miligramas por dia. É uma dose alta de amoxicilina que a gente pensa para vencer a resistência. A segunda linha, ou seja, o paciente que já falhou a primeira linha, a gente já pensa em entrar associação com clavulanato ou as cefalosporinas, cefaloxina, ceftriaxona, seriam opções que a gente tem aqui no Brasil para isso. A amoxicilina, falando propriamente do antibiótico que a gente mais usa para infecções de vias aéreas superiores. Na otite média aguda já é pressuposto que deve iniciar com uma dose de 80 a 90 mg quilo dia, exceto quando, lógico, houver alergia à amoxicilina. O uso de amoxicilina a menos de 30 dias. Aí a gente deve usar, lógico, com um antibiótico de segunda linha, associar com clavulanato ou já entrar nas cefalosporinas. E quando tiver conjuntivite associada, a gente já deve pensar em entrar logo com o inibidor de beta-lactamase junto, o clavulanato junto, porque já fala muito a favor de Haemophilus influenza. Então, se eu já tenho a chance de ter a conjuntivite associada, eu já penso em entrar com amoxicilina com inibidor de beta-lactamase junto. A amoxicilina é boa porque tem baixo preço, eficaz contra os agentes principais de otite média aguda, tem um espectro de ação estreito e o gosto é bem palatável para crianças. As crianças geralmente gostam de amoxicilina. Já as cefalosporinas, se a gente for pensar em usar um ceftriaxona, a gente tem que usar 3 doses. O primeiro consenso, o guideline da Academia Americana de Pediatria falava em uma dose única. Hoje não, já se fala em 3 doses de ceftriaxona.
A cefuroxima, que a gente tem aqui no Brasil como Zenat, e tem outros hoje em dia já, tem excelente espectro, é oral, então não é intramuscular como ceftriaxona, mas o gosto é muito ruim e o preço é alto. Então a gente tem que pesar muito o momento de usar a cefuroxima. E lembrando que a alergia, o pessoal fala, tem alergia à penicilina. A gente sabe que a reação cruzada de alergia entre penicilina com a cefalosporina é muito baixa. Então, se o paciente não teve anafilaxia, broncoespasmo, edema de glote, ou seja, foi uma reação de pele, talvez, só de hiperemia, prurido, são pacientes que talvez a gente possa lançar mão, sim, de cefalosporina, mesmo ele falando que tem alergia à penicilina. As reações são muito baixas, a cruzada é muito baixa nesse grupo. Então, não é que tem alergia à penicilina que a gente não possa usar a cefalosporina de segunda ou terceira geração. São pacientes que sim podemos. A não ser que o paciente tenha tido uma anafilaxia grave ou um edema de glote. Tempo de uso de antibiótico nem é tão controverso mais, são 10 dias. Doses mais curtas podem ser tentadas em crianças maiores de 2 anos. Rosenfeld falou em 2003, hoje já caiu um pouco. Em 2016, um estudo publicado no New England mostrou que a duração do antibiótico tem que ser 10 dias. O resultado é muito superior, isso faz diferença. Então, a gente não usa mais casos de antibiótico por menos de 10 dias para otite média aguda. Bom, aqui tem o fluxograma então, de tratamento para o paciente que vai entrar com antibiótico de primeira linha, que é aquele paciente que não usou antibiótico nos últimos 30 dias. Então, ele vai entrar com antibiótico de primeira linha, ele pode entrar com a amoxicilina mesmo, que a gente citou agora. Tudo bem, melhorou, está aqui o tímpano bonito, resolveu. Não melhorou, houve falha, ou de cara, já está com uma conjuntivite purulenta associada, já estou pensando em hemófilos, já entra com antibiótico de segunda linha junto. E o que é falha? Falha é a ausência de melhora clínica em 48 a 72 horas ou piora do quadro em uso de antibiótico. Então, estou lá, 48 a 72 horas com antibiótico, a mãe liga, olha, ainda está morrendo de dor de ouvido, não está melhorando, vamos passar para o antibiótico de segunda linha. E aí entra a amoxicilina com clavulanato, a cefalosporina, e aí tem que esperar a resposta nesse momento. Não é comum falhar. Se melhorou, ótimo, mas um pequeno grupo pode falhar. E aí eu vou ter que pensar em colher material lá de dentro, que não é fácil. Como que eu vou colher material de uma criança em consultório dentro é hiper difícil. O fluxograma sugere isso. Mas muitas vezes a gente pula essa etapa e já cai direto nessa aqui. Se você não usou o ceftriaxona intramuscular, ele é uma boa opção nesse momento. 50 mg por quilo dia, 3 dias seguidos a gente fazer esse tipo de esquema de medicamento. E é esperado já, ou seja, um pequeno grupo vai chegar a esse momento. Se isso realmente não aconteceu, tem que colher essa tipocentese em cultura de algum jeito. Tem que ser colhido. Alguma coisa está errada nessa criança. Algum diagnóstico diferente a gente vai ter. Agora, se essa criança já usou antibiótico nos últimos 30 dias, ou uma infecção complicada é mastoidite, coalescente, abscesso superficial, a gente já entra com antibiótico de segunda linha de cara. Então, ou seja, a gente vai entrar com antibiótico de segunda linha, que pode até ser repetido em caso de falha. Então, se falhou, a gente pode entrar direto com outro antibiótico de segunda linha. E aí, se 2 antibióticos de segunda linha não deram jeito, timpanocentese e cultura até antes de entrar com ceftriaxona. Porque, poxa, ele acabou de fazer usou antibiótico há menos de 30 dias, já está com 2 antibióticos de segunda linha, não melhorou, timpanocentese e cultura. Bota em sala, colhe material para analisar, enquanto você está tentando chegar a uma conclusão. Paralelo a isso, você pode até fazer o ceftriaxona enquanto aguarda a cultura, mas você tem que ver o que está crescendo na orelha dessa criança. E a gente entra nas otimédias agudas recorrentes. Primeiro que a gente tem que definir é a diferença de otimédia aguda recorrente e recidivante. São duas situações bem diferentes. A recorrente é a que a gente tem 3 ou mais episódios bem documentados de otimédia aguda em 6 meses ou 4 em 12 meses. E aí o guideline recente acrescentou esse dado, sendo que o último episódio tem que ser a menos de 6 meses. Então não adianta eu ter 4 em 12, tive um em janeiro, fevereiro e março e agora o outro em dezembro. Não é critério para otimédia aguda recorrente. Tem que ter o último episódio a menos de 6 meses. E com otoscopia normal entre os episódios. Isso que caracteriza a otimédia aguda recorrente. Entre um episódio e outro de otimédia aguda tem que ter uma normalidade da otoscopia desse paciente. Senão, ele vai cair na otimédia aguda recidivante ou persistente, aqui embaixo, em que o paciente recorre aos sintomas, mas nunca teve uma otoscopia normal dos quadros, manteve aquela efusão na orelha média, manteve aquele líquido na orelha média. Então, esse é um quadro de otimédia aguda recidivante ou persistente. E aí, se está num quadro já caracterizado como otimédia aguda recorrente, a gente tem que começar a investigar essa criança. Algum fator predisponente ela tem para isso.
Então, a primeira coisa é avaliar a presença de hipertrofia adenoidiana ou uma fenda palatina submucosa que passou desapercebido. Então, tem que ser investigado nessas crianças, porque pode estar gerando disfunção tubária que está perpetuando o quadro. Investigação imunológica dessa criança. Já de cara a gente adianta que é raro as alterações imunológicas. A gente pode investigar a dosagem de imunoglobulinas ou dosagem da subclasse 2 de IgG, que tem uma relação direta com isso. Avaliação do complemento, dosagem do componente C3, imunodeficiência adquirida, que o paciente pode ter um diagnóstico que não foi percebido ainda. Então tem que ser investigado a parte imunológica dele. Algumas vezes, e hoje é muito comum isso, se investiga até anticorpos específicos para sorotipos de pneumococo da vacina, para saber se soro converteu. E isso é bem interessante hoje em dia fazendo. A gente vê que muitos não soroconvertem, aí tem que fazer uma nova dose da vacina. Bom, se a gente for tratar esse grupo, a gente vai tratar justamente com o mesmo que a gente usou naquele grupo que usou antibiótico nos últimos 30 dias. É o mesmo fluxograma. Já começa com antibiótico de segunda linha para eles e vai seguindo assim em diante. Só que o mais importante, talvez, nesse grupo de otite média aguda recorrente ou recidivante é a prevenção. Mais do que ficar tratando as otites médias agudas de forma compulsiva, é tentar prevenir que uma nova otite média aconteça. E isso vai começar com esses 5 itens aqui: aconselhamento familiar, cirurgia, imunoprofilaxia, quimioprofilaxia e outros. Vamos ver cada um deles. O aconselhamento familiar vai ser basicamente a gente pegar todos os fatores de risco que a gente citou ali no começo da apresentação e tentar tirar do meio daquela criança. Então, evitar chupetas após 6 meses de vida. É difícil? É difícil, mas a gente tem que evitar nesse período. Estimular o aleitamento materno e orientar sobre a adequada posição do bebê durante esse aleitamento. Isso já está caindo um pouquinho. Já vi muitos pediatras discutindo sobre isso, sobre valorizar esse posicionamento. Porque não adianta meu bebê mamar lá em pezinho e aí botar para dormir logo depois. O estômago está cheio de leite, vai voltar de qualquer jeito. Não adianta só ser a mamada elevada e voltar e deitar o bebê na cama, que ele vai refluir de qualquer jeito. O estômago está lotado de leite ali e ele está produzindo suco gástrico para digerir aquele leite. Então vai ter refluxo de qualquer jeito. Então não é bem isso, talvez, o posicionamento que seja uma coisa tão relevante. Evitar creche sempre que possível. Isso é uma situação hiper difícil quando os pais trabalham e não tem ninguém para cuidar da criança. Mas algumas vezes não tem solução a não ser tirar da creche. A gente vê que no período, principalmente que a criança que no período de férias da creche fica ótima, não tem infecção nenhuma. Não tá uma criança catarral nesse período. E a gente vê que tirando da creche faz uma grande diferença. Lógico que fica como última opção. Cuidado com tabagismo passivo e lareiras, como eu falei já. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa em casa. Lógico que eu espero que um pai que fume, uma mãe que fume, não vá fumar dentro de casa, com uma criança pequena dentro. Mas é sempre bom, porque nem todo mundo tem bom senso. Bom, então a gente falou de prevenção. Alguns casos, a gente falou de aconselhamento familiar, em alguns casos tem que ir para a cirurgia, para prevenir novos quadros no futuro de otite média aguda. Em que caso a gente vai usar a cirurgia? Quando houver falha do tratamento clínico, ou seja, estou com aquela otite média aguda que não está melhorando, já tem prejuízo na linguagem de audição, principalmente aqueles que persistem com líquido entre os episódios de otite média aguda, já tem alergia ou reações adversas à antibiótico terapia. Então, um paciente que já tem alergia adversa a antibióticos, não tem mais opção para usar para essa criança, talvez seja uma criança que eu vou pensar em cirurgia para ela. E quando já tem complicações das otite média aguda, uma criança que já fez um abscesso superficial, uma criança que fez uma mastoidite coalescente, ou casos mais graves, meningite, trombose de sigmoide, ou seja, são casos que eu talvez vá pensar em tratamento cirúrgico. O que seria esse tratamento cirúrgico? Primeira coisa que a gente vai considerar é a colocação de tubo de ventilação para essa criança. Ou seja, o tubo vai fazer a função da tuba. Então, ele vai equalizar a pressão da orelha média com o meio externo, para que não tenha mais pressão negativa na orelha média e a gente corte todo aquele fluxo que a gente falou lá no começo. Então, o tubo de ventilação vai fazer exatamente o papel que a tuba auditiva faria. Ele vai equalizar a pressão de dentro da orelha média com o meio externo. Nos casos que tiverem adenoidectomia, fazer junto, mesmo que seja uma adenoide pequena, é recomendável fazer nesses casos. E o Guidelines de 2013 da Academia Americana de Otorrino, não mais de Pediatria, fala contra o uso de tubo de ventilação naquele grupo de otite média aguda recorrente, em que a otoscopia é normal entre os quadros. Esse grupo, eles acham que a ideia é outra, e que vai ser até ruim eu botar o tubo, que vai ser aquele paciente que vai ter otorreia recorrente em uso de tubo. Ele vai continuar tendo inflamação da mucosa e vai ter otorreia naquele episódio. Eles acham que o tubo só é interessante
para o grupo que mantém líquido na orelha média entre um episódio e outro, que seria aquele recidivante ou persistente. Então, esse que seria o grupo que talvez valorizaria mais o uso do tubo de ventilação. Que ainda bem que a maioria desses quadros acaba persistindo líquido na orelha média entre um quadro e outro. Bom, aqui está a cirurgia da colocação do tubo. Sei que é uma aula mais clínica, mas eu falei, vou botar um videozinho de cirurgia para não ficar tão monótono. Está lá uma timpanotomia, com aí aspirando o catarro, puxando. E aí a gente coloca o tubo pela timpanotomia feita. Tá lá. Tá aí, uma cirurgia sem ser editada, completa, de colocação de tubo. Quimioprofilaxia. Bom, esse é um assunto bem polêmico, bem polêmico. O que é a quimioprofilaxia? É usar antibióticos por tempo indefinido, como profilaxia, como prevenção, usar subdoses de antibiótico por tempo indefinido. Existem vários protocolos que pregam isso. Tem o uso prolongado de amoxicilina ou sulfametoxazol, que é o Bactrim, em dose única diária, ou seja, metade da dose, como medida profilática. Parece ter um efeito protetor de 15% em crianças com otiite média aguda recorrente e não tem aplicação para otiite média aguda recidivante, aquela que tem líquido entre os quadros. Só que induz resistência até 2 vezes mais rápido e, pelo consenso de 2013, não é mais recomendado. Lógico que tem exceções, tem situações de exceção, como malformações anatômicas, ou seja, fenda palatina, que o paciente vai ter aquela disfunção tubária por tempo indefinido, alterações genéticas comprovadas, que você sabe que o paciente vai ter uma imunodepressão comprovada, imunocomprometimento por algum tipo de imunodeficiência primária ou adquirida, e implante coclear. O que é o implante coclear aqui nessa história toda? Pacientes com usuários de implante coclear que estão tendo otiite média aguda de repetição, pelo alto risco da infecção se disseminar por ele interna e daí para a meningite, a gente pode lançar mão de uso prolongado de quimioprofilaxia. Correto nessas situações. Ainda está sendo estudado, mas no momento é o que se tem a fazer para a criança com otiite média aguda recorrente, usuárias de implante coclear, pelo alto risco de desenvolver uma meningite, porque a bactéria pode ser carreada pelo cabo que está lá na orelha interna da criança. Outras medicações, xilitol. Hoje está muito na moda xilitol, agora tem Rinosoro XT, que vem com xilitol. E o que o xilitol faz? O xilitol, o mais comum, ele é na forma de goma, de mascar ou xarope. Ele diminui a aderência do pneumococo na mucosa da rinofaringe, da orofaringe. Tem poucos estudos, os resultados são bem questionáveis e é difícil o uso com a criança, porque tem que ser várias vezes ao dia para ter eficácia. Chega até 5, 6 vezes por dia para ter eficácia. Que criança vai usar 5, 6 vezes por dia esse tipo de coisa? É difícil. Assim como os imunomoduladores. Tem vários lisados bacterianos no mercado hoje que, teoricamente, falam que vão melhorar a imunidade da criança, mas que a gente não tem evidência científica ainda. A maioria dos trabalhos são trabalhos patrocinados pelo próprio fabricante do produto e com resultados bem questionáveis. Então, a gente faltam trabalhos sérios, duplo cego, randomizado, para isso. Então, a gente não tem como confiar em imunomodulador para esses quadros de otiite média aguda recorrente. E aí está o que a gente mais pode confiar para otite média aguda recorrente ou recidivante. É a prevenção através da vacinação. A primeira vacina que surgiu foi a Pneumovac 23. Quando surgiu ela, eu falei, poxa, caramba, vai pegar 23 serotipos de pneumococo. Acabou. O consultório de otorrino vai esvaziar. Não vai ter mais ninguém com otite, nada, porque o pneumococo é o rei das infecções de otorrino. Então não vai ter nada mais de infecção para otorrino. Só que quando foi criado o Pneumovac, até hoje, ele é usado só em crianças, assim, pessoas acima de 2 anos de idade. Então não tem aplicação justamente onde tem maior incidência de otite média aguda, que são as crianças abaixo de 2 anos. Algum tempo depois, foi lançada assim, uma vacina que poderia ser usada abaixo de 2 anos de vida, que é a heptavalente conjugada, que foi conhecida como Previnar, comercialmente. Então, aqui embaixo, os 7 sorotipos que vinham nela. E aí, quando começou a usar, estava todo mundo doido para ver como seria essa geração pós-vacina. Será que vai baixar muito a taxa de otite média aguda? E aí, os primeiros trabalhos surgiram. E viu que, na verdade, a redução foi tímida, de 7% só na incidência geral de otite média aguda. Não foi grande redução. A gente achou que os otorrinos iam abrir falência. Mas não, a redução foi bem baixa, de 7%. A gente vai entender muito por quê.
Primeiro, teve várias vantagens, assim, houve redução, mas mudou muito o perfil das bactérias que estavam chegando no consultório para a gente. A princípio, chegaram bactérias mais fáceis de tratar, porque os sorotipos mais resistentes estavam incluídos na vacina, aqui, olha, os que tinham mais sorotipos resistentes naquela época, o 6B, 9V, 14, 19F, 23F, estão todos dentro da vacina. Então, a princípio, estava chegando uma geração nova que eu passava qualquer coisa e melhorava aquela otite média aguda dele. Então, era uma otite média aguda muito mais fácil de tratar e talvez com melhora espontânea mais do que as anteriores. No Brasil, essa vacina foi lançada com esse mesmo molde, com esses mesmos sorotipos, só que no Brasil a gente tinha 2 sorotipos que não estavam incluídos na vacina e contribuíam até para 20% das infecções pneumocócicas aqui no Brasil, que é o sorotipo 1 e o sorotipo 5. Eles não estavam dentro da vacina. Então a gente comprou essa vacina nos Estados Unidos, nem tudo que é bom nos Estados Unidos é bom para o Brasil, e a gente ainda deixou descoberto 20% das infecções nossas pneumocócicas aqui comunitárias que a gente tinha. Os primeiros trabalhos que mostraram um pouco da mudança dessa geração pós-vacina, esse aqui é um trabalho de 2003. Foi um dos primeiros que mostrou, comparando a geração pré-vacina e a geração pós-vacina no caso de otite média aguda. E viram que pneumococo realmente caiu, foi para 32%. As setinhas estão fora do local aqui. O influenza subiu, foi para 53%. O Moraxella catarrhalis subiu 12%. Então, ou seja, caiu um pouco o pneumococo, mas continua tendo otite média por hemófilos e Moraxella catarrhalis, que até por um lado é bom, que vocês viram ali que muitas dessas Moraxellas eu citei mais no começo, infecções por Moraxella e por influenza, tem cura espontânea. Muitas vezes melhoram só com analgésicos, só com sintomáticos, e a gente consegue evoluir sem o uso de antibiótico para esse grupo. Só que começou a aumentar outros sorotipos na comunidade. O 19A, por exemplo, não estava incluído nessa primeira vacina. E teve uma época que ficou bem famoso o 19A. Falava assim, olha, esse colégio tem o sorotipo 19A da pneumococo, as crianças estão tendo infecções de repetição por conta disso, meningite, pneumonia, otites, tudo que pode ser gerado pelo pneumococo desse tipo. E aí, 19A. Não demorou muito para o mercado se agitar. E aí lançaram vacinas que incluíram esse sorotipo 19A. Nos Estados Unidos, aqui a 13 valente, que incluía o 1, 5, 7F, 3, 6A e 19A. A gente tem no Brasil, nos laboratórios privados essa, mas no rede pública no Brasil, no Programa Nacional de Imunização, a gente conseguiu incluir aqueles 2 serotipos que eram bem comuns no Brasil e que não estavam na vacina inicial. Então, a gente agora no Brasil tem a decavalente, que está na rede pública nossa. Na rede privada, a gente consegue fazer aqui a 13 valente com 2 serotipos que não estão lá, o 6A e 19A, que é muito comum nos Estados Unidos, mas não tão comum aqui no Brasil. Mas se quem quiser ter uma cobertura maior, ou quem viaja ou mora fora, pode acabar lançando mão da pneumo 13 valente no meio privado. Bom, e aí aumentaram, então, os sorotipos da vacina. 10 e 13, ou seja, aumentou. Então, provavelmente houve uma mudança maior. E aqui tem um trabalho comparando o mesmo tipo de trabalho, com a mesma metodologia, foi feito em 89 para tentar diagnosticar os germes e a frequência de otite média aguda, e foi repetido em 2017. E olha só, a incidência de otite média aguda é menor de 1 ano de idade, nessa primeira linha. Em 89, 62% dos casos tinham otite média aguda menor que 1 ano de idade. Em 2017, já caiu. 23% só tinha um episódio menor que 1 ano tinha um episódio de otite média aguda menos de 1 ano de idade. Pô, que bom, que melhora. Olha, baixou bem. Menor que 3 anos, 83% tinham pelo menos um episódio na vida. Uma criança que chegava aos 3 anos de 89, pelo menos teria que ter tido um episódio de otite média aguda até os 3 anos de idade. 83%, um número muito grande. Se a gente for comparar com a geração de 2017, bem menos tiveram. 60% só tiveram ao menos um episódio de otite média aguda. E desse grupo, nesse trabalho, eles conseguiram esmiuçar isso, 24% tiveram maior ou igual a 3 episódios. Então, ou seja, a gente conseguiu diminuir, mas alguns grupos continuaram tendo otite média aguda recorrente. Tem fatores que vão além da prevenção com a vacina. Aqui tem um gráfico bem interessante desse trabalho do Pediatrics, mostrando como que variou por ano aqui a taxa de germe principal. Olha como o pneumococo varia de ano, é a linha azul. Começou ele em 50% dos casos, o hemófilos em 30%, lá em 95, 97. Olha como termina aqui, 2016 para frente. O hemófilos lá em cima,
contribuindo 60% dos casos de otite média aguda, o pneumococo lá embaixo, com quase 20% dos casos de média aguda, e o Moraxella catarrhalis na mesma linha aqui, está aí sempre com seus 10%, 10 a 20% de taxa de infecção. Então você vê, não tem um vazio biológico, saiu o pneumococo pela vacina, ficou o Haemophilus influenza não tipável, que não está coberto pelaquela vacina Haemophilus influenza B que as crianças tomam. Bom, se a gente for pegar a vacina no grupo de otite média recorrente, já chegando ao final aqui da apresentação, nesse grupo de otite média recorrente foi feito um estudo comparando crianças que tomaram vacina lá no começo, que foi em 2003, quando ainda podia fazer esse tipo de estudo, hoje não pode mais, porque todo mundo tem que tomar vacina, já é algo bom. Então pegou o grupo que tomou vacina e o grupo que não tomou vacina. Viram que os que tomaram vacina tinham uma redução de otite média aguda recorrente em até 12%. No entanto, crianças que já estavam com otite média recorrente e você resolvia introduzir a vacina nesse grupo, não havia diminuição da recorrência. Então, parece que depois que o trem já está andando, você botar a vacina não vai mudar muita coisa. Continuava tendo as recorrências. Foi um dado que surgiu desse trabalho de 2003. Hoje não se imagina isso, todas as crianças têm que ser vacinadas. Hoje está no Programa Nacional de Imunização normal. Uma outra vacina que é interessante a gente citar também é a vacina da gripe. Porque a vacina gripe também tem influência na otite média aguda e vê que tem uma redução grande também. Aqui, nesse trabalho, mostrou que a vacina gripe, por que a vacina gripe reduz? Porque diminui a taxa de IVAs, e com isso diminui a taxa de disfunção tubária que vai gerar, no fim das contas, a otite média aguda. Então, viu que a vacina para influenza, a vacina gripe, ela mostrou que tinha uma redução na incidência de otite média aguda em 32% a 36% com essa vacina no período sazonal do influenza. Então, naquele período de pico do influenza, a redução chegava a 32% a 36%. Era bem alta. E se a gente for pegar um trabalho mais recente, ela vê que essa vacina da gripe, ela reduz a otite média aguda isoladamente, no ano inteiro, não só nesse período sazonal, em 4% e diminui em 11% a taxa de prescrição de antibióticos. Então, ou seja, a vacina gripe conjugada, lógico, a vacina pneumocócica, é algo bem interessante, com dados bem robustos para a prevenção. Bom, como comentários finais da apresentação, falei bastante. É difícil de aplicar ainda conceitos aqui no Brasil de tratamento observacional em países de desenvolvimento, porque lembra que se a gente optar por não entrar com antibiótico, a gente tem que garantir que esse paciente vai ter acesso à saúde, vai ter acesso a um posto de saúde fácil próximo à casa dele ou o telefone de algum médico próximo a ele. Ainda isso é complicado, então é muito difícil a gente falar em tratamento observacional ainda em algumas populações aqui do Brasil. O ideal, lógico, é aumentar o investimento em prevenção. Isso sim, a gente vai ter impacto sim lá no final, na taxa de recorrência, na taxa de infecção e no uso de antibiótico. Então, assim, aumentar o investimento em vacinas é algo eficaz e que sim vai demonstrar reflexo lá na frente. O tratamento adequado da otite média aguda, em tempo correto, vai impedir sequelas que às vezes impactam a criança no desenvolvimento dela como um todo e na sua linguagem até, por conta daquela efusão na orelha média pode ter um impacto grande na linguagem. Sempre pensar em uso racional de antibióticos. A gente sabe que cada vez mais surgem germes resistentes. Então, se a gente está usando irracionalmente o antibiótico, a gente vai criar cada vez mais resistência. E o futuro provavelmente vai estar na imunoprofilaxia. As vacinas estão evoluindo cada vez mais e provavelmente a gente vai conseguir diminuir ainda mais a taxa de infecção e de uso de antibiótico com as vacinas. Só para terminar, o último comentário foi do Bluestone, que é um livro de otorrino pediatria famoso, que fala: a otite média é de fato um grande problema de saúde. Então a gente não tem que menosprezar a otite média. Ela é de fato um grande problema de saúde nos dias de hoje. É isso que eu ia falar para vocês. Espero que tenham perguntas. Vamos lá, deixa eu sair do compartilhamento aqui. Sair. Voltamos. Tudo bem? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Vamos lá. Eveline, Léo, João. Estou por aqui também, mas vídeo desligado, pode ser? Bom, vamos lá. Léo, comentários, alguma coisa sobre otite média aguda? Poxa, muito legal a aula, Felipe. Adorei a aula, assim, falamos sobre bastante coisa. Eu acho muito legal falar sobre fator de risco, né, na otite média aguda, principalmente fator de risco modificável, porque isso altera lá no fim. Disse, melhor botar o som fechado. Deixa eu fechar. Isso altera lá no fim o custo em saúde, né?
Então, assim, só lembrar, né, assim como refluxo, alergia também é muito controverso, né, a relação de alergia com otite média aguda. Falando também sobre a questão que você falou do tratamento da adenoidectomia, né, junto com o tubo de ventilação. Às vezes a gente pensa que só o tamanho da adenoide interfere, não necessariamente, não é por obstrução mecânica da tuba, mas sim por colonização da rinofaringe e disseminação retrógrada para a orelha média. Então, às vezes, mesmo adenoides que não sejam de grandes tamanhos, a gente também acaba operando. Lembrar sempre, né, Felipe, você está falando aí o tempo inteiro sobre guideline, Academia Americana de Pediatria. Se você vê uma otite média aguda num adulto, episódio isolado, unilateral, pensar em tumor de rinofaringe, colher melhor a história, fazer uma endoscopia nasal, porque eu acho que isso agrega bastante. Ótimo. Eu concordo com você, eu acho que a imunoprofilaxia aí para o futuro é o que a gente vai ter de melhor aí para prevenir isso. Né? Até essa vacina decavalente já está associada à proteína D do Haemophilus tipo B não tipável, que é o que causa a otite média aguda, ao passo que a outra vacina não previne para otite média aguda, né? A vacina Haemophilus tipo B, só para meningite. Então, acho que é isso. A aula foi excelente, ótima. Eu acho que abrangeu tudo de uma maneira que deu para a gente ter uma maior autoridade assim sobre o assunto. E o guideline, falando sobre o guideline, o último guideline, eu acho que o que é mais relevante do último guideline assim, foi a questão da otorreia entrar como um critério de gravidade e o antibiótico modificar isso. E a otite média aguda bilateral em crianças menores que 2 anos, que o antibiótico parece que tem também um melhor efeito nesse grupo de pacientes. Mas acho que é isso, Felipe. Foi ótimo, parabéns. João, e aí? Obrigado, Léo. Bom, parabéns, foi bem legal, principalmente essa parte das vacinas aí, que a gente fica bem confuso com isso, foi uma revisão bem legal. Eu queria só falar, porque tem bastante residente assistindo essas aulas, né? Falar um pouco da clínica, porque otite média aguda, pelo menos a maior parte dos residentes acaba não vendo durante a formação de residência, né? Porque são quadros agudos, em hospital universitário ou terciário que eles fazem a residência, geralmente não chega a isso. Uma coisa bem interessante na história clínica do paciente é o tipo de otalgia que ele tem, né? A gente, quando vocês começarem em emergência, vocês vão ver muito isso. É aquela criança que às vezes acorda de madrugada chorando, desesperada de dor, e quando o pai chega com essa criança lá na emergência, a criança já está ótima, né? O pai acha que é brincadeira e tudo mais, mas é justamente esse tipo de otalgia que a criança tem. Do mesmo jeito que ela vem de forma abrupta, repentina, às vezes ela acaba diminuindo, passando temporariamente, faz uma otalgia bem intermitente mesmo. Isso é característico da otite média, né? Aquela tensão ali no tímpano às vezes diminui, porque a secreção escorre pela tuba, e aí o paciente melhora bem. Outra coisa com relação à clínica, Felipe, é a questão da otite serosa pós-otite média aguda, né? Lembrar que isso é uma regra. Então, assim, você tratou o paciente muito bem, se você for fazer a sotoscopia 7 dias depois, é capaz de ainda ter líquido ali, né? Ou você ter líquido com ar ali, e tem muita gente que às vezes acaba tratando novamente a criança. Ainda tem otite. Exatamente. E aí acho que ainda tem otite, aí usa, pior ainda, mais um antibiótico de largo espectro maior e tudo mais. E a gente sabe que essa serose ela é regra no pós-tratamento. E por outro lado, né, a gente não deve subestimar isso também, por causa que isso é bastante causa, como você falou, de atraso de linguagem, perda auditiva em criança, né? Então, assim, é uma conduta que eu faço geralmente. Sempre quando eu trato esses pacientes, eu revejo esses pacientes, porque essa secreção pode ficar ali de 3 semanas a 3 meses, mesmo que a criança esteja ótima, sem dor, a mãe acha que está ótima, mas se for uma criança pequena, às vezes você não vai notar tão bem que ela tem essa perda auditiva. Então, eu gosto de pedir para esses pais voltarem e às vezes até fazer exame, fazer otemissão, fazer timpanometria, né? Depois eu acho que a gente vai até comentar aula sobre timpanometria, de lembrar qual é o tipo de timpanometria ideal para crianças menores e tudo mais. A gente pode conversar isso depois. Ótimo. E só terminando essa parte clínica,
lembrar dessa questão que você falou muito bem da vacina, né? Eu acho que a gente tem que procurar ver na história clínica da criança se ela foi vacinada ou não por pneumococo, e isso, como você mostrou muito bem aí, vai mudar o raciocínio clínico quando for o caso de usar antibiótico. Eu também concordo que a gente tem que fazer o máximo, tentar usar esse guideline aí como auxiliar aí no tratamento para fazer o uso racional de antibiótico. E uma coisa que é importante falando da vacina é que em alguns casos que você está investigando a recorrência, hoje está muito comum a gente investigar se tá soroconvertendo, se há soroconversão para todos os sorotipos. A gente está pegando muitos casos que a criança não soroconverte, precisa de um reforço da vacina. Seja porque ela tem uma imunodeficiência e ainda não conseguiu formar os anticorpos necessários, a vacina pneumocócica é feita já com 2, 4, 6, reforço com 15, mas às vezes a gente tem que fazer um outro reforço para poder soroconverter. Isso acontece e deve ser investigado também quando tem um quadro de recorrência que você não está conseguindo explicar a causa dessa recorrência. Aí Eveline? só lembrando também, só uma questão que você falou também, não esquecer de fazer analgesia nessas crianças, tá? Essa é outra causa de uso de antibiótico assim de forma excessiva. Você às vezes faz o antibiótico para a criança, dali a 2, 3 dias a criança ainda vai estar com dor. Isso tem que ser alertado aos pais, tem que fazer analgesia, porque senão essa criança volta na emergência e aí passa um outro tipo de antibiótico e acaba prejudicando aí essa questão do uso racional de antibiótico. Não esquecer da analgesia, tá? Eveline? Eu estou muito... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Porque eu uso do computador e eu nunca usei o Zoom no computador. Não, eu fui muito contemplada nas falas de todo mundo, mais ou menos o que eu tinha pensado mesmo. Esse estudo aí dos probióticos era uma grande esperança nossa, né? Porque tem evidência científica no biofilme da rinofaringe, na adenoide, na adenoidite crônica, mas na otite média aguda recorrente, parece que não, né? Eu estava lendo uma revisão da Cochrane com 3 mil crianças e eles chegaram à conclusão que os resíduos bacterianos eles diminuíam a recorrência da otite média aguda nas crianças que não tinham tendência a ter otite média aguda recorrente. Então, e a maioria como o Felipe falou, a maioria da metodologia dos estudos era fraca, com muito conflito de interesse envolvido. Então, realmente, vamos ver no futuro se aparece alguma coisa. Tem terapia gênica, né? Gene da mucina, alteração genética mesmo nessas famílias todas. E fazendo um contraponto com o que o João falou, às vezes também, assim, tudo é um equilíbrio, né? Então, o guideline de 2013, ele segura a mão da gente para não prescrever antibiótico e causar resistência bacteriana exageradamente. Mas muitas vezes também a gente observa um paciente com pouca queixa, com uma queixa leve, ou uma criança com atraso da fala, e aí você vai examinar a criança e você vê uma otite serosa, né? No caso, não é otite média aguda, né? Então, assim, prestar atenção na otoscopia, colher a história, perguntar quando foi que a criança teve alguma queixa aguda, otológica, porque, como o João falou, a otite média ela pode durar até 3 meses. Ela vai ter uma serose que é regra por 3 meses, mas depois disso, você tem que prestar atenção nos detalhes da sua otoscopia, né? Porque às vezes vai passar alguma coisa discreta, batida por você. Letícia e Guilherme, algum comentário final? Pessoal, eu quero perguntas, hein? Estou vendo que não tem perguntas aqui. Hoje teve pouco. Ninguém perguntou se é para usar corticoide, não é? Eu quero saber, Letícia, usa corticoide ou não na otite média aguda? Tá sem som, Letícia. Tá sem som. Que eu lembro, esse último guideline diz que não precisa de corticoide, não. Uma vez que você começa o antibiótico, não precisa do corticoide. Só que a gente acaba que faz, às vezes, para serose, aí vai variar um pouco da clínica do paciente, às vezes para poupar, se vai estar muito ansioso porque a gente não fez nenhuma medicação, às vezes é uma coisa que a gente abre mão.
mas é controverso. É controverso. Se a gente for analisar isoladamente a otite média aguda, talvez não vai ter aplicação. Mas é uma criança Sim. catarral como um todo. Eu vou, de qualquer forma, melhorar o nariz dessa criança usando aquele corticoide, uma criança, seja o nasal, seja o oral. Então, ou seja, eu vou estar tratando a periferia da otite média aguda, e para a otite média aguda especificamente talvez não vai ter mudança, mas para a periferia, que vai no final gerar a otite média aguda, talvez sim tenha impacto. Sim. Isso é uma coisa difícil de a gente avaliar em estudos. Então, é algo que a gente viu na prática, esse impacto, mas é difícil avaliar isso. Aqui estão perguntando... quer continuar falando, Letícia? Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, estão perguntando sobre como solicitar a sorologia para avaliar a soroconversão. Não sei se vocês já pediram já. O pediatra pede, a gente recebe lá vários pediatras pedindo já. Você pede especificamente para os sorotipos. Aí você tem que pedir alguns sorotipos, que eu até citei ali da vacina. E aí você vê lá a soroconversão deles. Aí tem uns critérios. Se não soroconverteu nenhum, tem que fazer de novo. Se soroconverteu metade, talvez você pode esperar não fazer ainda. Isso é muito de imunologia. Entendi. E se não soroconverteu, talvez tenha que ter até um apoio do imunologista, do alergista. Então, de repente, saber todos esses sorotipos da vacina para poder pedir sorologia para pneumococo tal. Aí vai pedindo para ver se soroconverteu todos ou alguns, metade. Isso eu não sabia, interessante. São sorotipos que a gente pede. Uma coisa que não sei se você falou, que eu cheguei meio atrasada, mas eu lembro de um caso que eu estava na residência, não tem um pouquinho de tempo, de lactose, que eu acho que não deve ter nada comprovado, mas tem algumas crianças que têm algum histórico, ou são mais atópicas, ou tem algum histórico de alergia à proteína do leite de vaca muito pequenininhos e tudo, aí chega com 4 anos, 5 anos, começa a fazer muito de repetição. Eu lembro que a gente chegou a suspender de um paciente no fundão e ele melhorou. Então, assim, depois eu acho que eu não precisei fazer muito mais vezes, mas às vezes tem que ficar de olho e, de repente, tentar uma última carta na manga, de repente, não sei. Eu não sei, Letícia, é bem polêmico isso. Não queria nem entrar nessa polêmica, porque você vai começar com os alergistas sérios, falam que não tem nada de evidência, não tem como provar nada disso. Mas, engraçado, a gente já viu, eu lembro desse paciente especificamente, e lembro que na prática Miguel era uma criança catarral, mais do que era uma criança catarral por si só. Mais do que normal, sim. E aí a gente conseguiu secar a criança com isso. Mas, realmente, é difícil a gente falar que isso é uma rotina, porque você vê os alergistas tudo muito isso, não consegue ter relação de criança catarral com... Não é a rotina mesmo. É isso. Tem perguntas aqui, Guilherme, antes de você falar. Aqui tem uma de quando introduzir um antibiótico na otite média serosa. Então, acho que o antibiótico vem entrar só quando a gente está naquele período tem aquele watchful waiting. Você vai observar de 3 meses para unilateral, 6 meses para bilateral. E se realmente passou esse período, ainda está lá com otite média serosa, acho que antes da cirurgia a gente pode entrar com antibiótico, sim, e até associado a corticoide. Existem alguns trabalhos que já mostram evidência de antibiótico associado a corticoide depois desse período de watchful waiting para melhoria. Guilherme, quer falar? Tem outra pergunta aqui também. A Vanessa, lá de Curitiba, falou que em Curitiba os pais já chegam pedindo corticoide, porque já está acostumado tanto que as crianças têm durante o nosso outono e inverno. E a influência realmente lá o inverno é muito mais rigoroso que aqui no Rio, e a criança já é muito mais catarral, talvez já chegue pedindo isso. Guilherme, antes da próxima. Eu acho que todo mundo já falou bastante, e principalmente na aula, muita coisa dos protocolos, do que já tem estabelecido e tudo, mas como você falou agora há pouco, tem muita coisa que é aquela coisa da experiência, que é difícil você provar em um estudo, como você falou do corticoide. Então, tem gente, por exemplo, dessa pergunta que foi feita agora, o antibiótico para otite média serosa, tem gente que gosta de fazer aquele antibiótico prolongado, né, para secar aquele estímulo ali de produção 21, 28 dias, A Marise, que é uma staff lá do Fundão, gosta bastante. Então, tem muito da experiência de cada um e coisas que a gente vai vendo que dá certo na prática, mas que ainda não tem estudo realmente que comprove. Base isso. Última pergunta aqui do Pedro. Quando devemos suspeitar de uma otite média aguda complicada? Então, realmente, a febre que está persistindo e a gente não está vendo, uma dor acima do normal que não está respondendo, a gente tem que pensar em otite média aguda complicada. Então, você está usando antibiótico, a criança está evoluindo mal,
A gente tem que pensar em trombose, uso de até meningite em algumas situações. Não é comum, graças a Deus, mas a gente pode evoluir para isso. Então, aquela febre, a criança está toxêmica, você já não é só por otite média aguda, provavelmente tem alguma coisa a mais acontecendo interiormente. Aí tem que internar com tomografia, com contraste e tudo mais. E lembrar, tomografia com contraste, acho que já foi citado isso, o João falou. Quando a gente está pensando em complicação, tomografia de mastoide com contraste, que de rotina a gente não pede com contraste, mas nesses casos tem que ser. Tem uma pergunta aqui. Se o ATB prolongado da otite média serose é dose reduzida. Esse de antibiótico prolongado aí, a pessoa vai acreditar nisso agora. Isso não tem nenhum embasamento também, não. É experiência pessoal. O nível de evidência é lá na experiência pessoal. Exatamente. É o nível de evidência mais baixo que tem. Eu só citei porque... Experiência do especialista. Mas uma coisa também que é polêmica. Não, é dose plena. Nesse caso que foi citado... Plena, 28 dias. A dose reduzida seria para quimioprofilaxia, para evitar recorrência naquelas situações que eu botei lá na aula. Malformação, implante coclear e tudo mais. Uma coisa também que pergunta muito, lavar o nariz com seringa, vai pro ouvido ou não vai? Pergunta. Não. Patente. Mas não vai. Aqui, analgesia. Dois perguntaram aqui ao mesmo tempo. Como fazer analgesia para essas crianças? Aqui no Brasil, o americano cita sempre acetaminofene, ou paracetamol ibuprofeno. E ibuprofeno. São os dois citados lá. Cita até mais o ibuprofeno por conta da parte anti-inflamatória dele, não só analgésica. E, teoricamente, é menos tóxico do que o acetaminofene. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem a dipirona, que pode ser usada também. Então, eu diria que é o mais palatável para a criança, que a criança aceitar melhor, que não cuspir, né? Porque tem criança que não gosta de dipirona, mas gosta mais do alívio, do ibuprofeno. O ibuprofeno bem palatável. Tranquilo de palatável. Meus filhos tomam alívio mole. O importante é não cuspir e conseguir fazer a dose lá. Lembrar, às vezes, que você pode associar mais de um analgésico, né? Para a criança e vai escalonando. Isso é uma coisa que às vezes a gente não tem costume de fazer. Já passei o analgésico. Não. Você pode fazer 2, 3 SOS, né? Explicar para a mãe. AINES de 8 em 8, dipirona de 6 em 6 e vai fazendo. E aí entra o papo do corticoide também, que ajuda bastante, né? Na analgesia, quando é. Sim. Pessoal, já deu nossa hora. Obrigado aí pela presença de todos. Já vou fazer uma chamada para a semana que vem. Semana que vem temos um convidado especial, a doutora Daniela Capra. Vai falar, estou vendo que ela estava online aqui, não sei se ainda está. Vai falar, tá sim. Vai falar sobre potencial evocado de curta latência, auditivo de curta latência, beta-eletrococriografia para otorrinos. Então, a gente vai ter que contar com a gentileza dela ter aceitado o convite. Semana que vem, 8h30, não percam. Tá bom? Essa aula vai estar disponível online no YouTube, Otto Surgery, assim como as anteriores também estão. Já vi que tem muita gente vendo, dá para ver lá que os views vêm aumentando das aulas. Podem continuar assistindo, está lá para isso. Otto Surgery FF, está lá. Todo mundo está convidado a lá assistir. Um abraço a todos, boa noite e até semana que vem. Boa noite. Bom.